pensamento, Pai amado, ao teu trono da graça, Senhor. Ah, Deus amado, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa, Pai, usar seu servo, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Não venha ser ele, mas teu Espírito. Graça e paz da parte de Deus, irmãos. Amém. Graça e paz da parte de Deus. Amém. Amém. Querido, eu confesso que eu estou muito feliz hoje. Você pode até se perguntar, mas por que, pastor? Porque na presença de Deus, irmão, eu não consigo ficar triste. Na presença de Deus eu não consigo ficar de carne baixa. Na presença de Deus eu não consigo ficar desanimado. Olha para seu irmão e diga assim: esse culto só vai ser assim hoje. Porque a sua pessoa está aqui nessa noite. Querido, confesso que preparei vários sermões. Preparei um sermão de escatologia, para quem não sabe a doutrina das últimas coisas. Preparei uma mensagem para trazer sobre jejum, sobre o que é jejum. Mas enquanto eu citei ali, o Senhor me dava outra, olha para cá, o Senhor me dava outra mensagem. Às vezes, está na Bíblia, viu? Provérbio 16, do homem vem a preparação, do coração de Deus vem a confirmação e a direção e a resposta. Amém? Abre tua Bíblia no livro de Dr. Lucas. Deus vai falar contigo, tu vai aprender algo aqui nessa noite. Pastor, você já pregou nesse texto, eu prego 10 vezes de forma diferente. Livro de Dr. Lucas, Lucas capítulo 16. E versículo de número 19. Lucas 16 e versículo de número 19. Quando todo o povo de Deus achar, dá um grito aí. Amém. Estou feliz também pelo nosso irmão Leandro, sua esposa, os demais que vieram, meu diácono que mesmo enfermo, mas está aqui, ele hoje pediu para não ter oportunidade, mas quase que eu dava, mas chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar do meu presbítero, já é de casa, já considero ele como um pai para mim, Meu diácono, que sempre está me dando essa força, auxiliar, a esposa dele que veio, e a gente vai chegar lá. Vou convidar a comissão aqui para chegar lá, para a gente ajudar lá também. Amém? A esposa do diácono. Amém? Ele vai chegar lá, em nome de Jesus. Abençoado aqui dirigiu o culto. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. E eu quero te dizer nessa noite, tem orações antigas que vai ser respondida por esses dias na tua vida. Daniel orou 21 dias e continuava orando pela mesma coisa, e Deus enviava um anjo. Deus mandou Gabriel ficou preso no segundo céu, e Daniel orava pelo mesmo pedido, pela mesma petição. Deus pergunta a Miguel, que o nome Miguel no hebraico significa quem será semelhante a Deus. E Deus faz uma pergunta: Miguel, cadê Gabriel que não voltou? Olha o que teu irmão nessa noite, diga se você crê. Que oração tua que estava bloqueada, oração antiga, por esse dia vai haver resposta e resposta daquilo que tu estava pedindo ao Senhor. Livro de Lucas, capítulo 16. E qualquer dúvida, irmão, pode falar, viu? Pastor, não uma dúvida nisso. Será que é assim? Eu penso assim. Eu tenho sua dúvida, qualquer um. Amém? Lucas, capítulo 16. Versículo de número 19. Vamos ler uma leitura alternada. Pastor, o que é uma leitura alternada? Eu leio um versículo, a igreja lê. Quem não tem Bíblia, chega perto de quem tem. Diz, irmão, deixa eu pegar uma carona também nesse milagre aí. Todos nós vamos entrar no céu junto. Amém? Porque quando a gente lê a palavra, a gente alimenta o nosso Espírito. O nosso Espírito. Chamado de Raash Kadosh, Espírito Santo. Vamos lá? Capítulo 16, verso 19. Tem por epígrafe. Pastor, o que é epígrafe? Eu não sei o que é. Esse nome preto que está em cima aí, do versículo 19. A parábola do rico e Lázaro.
que isso aí? O que é parábola? Parábola. Mas o que é parábola? É ilustrações, comparações de fatos reais. Lucas 16:9, vamos lá? Eu leio um versículo, a igreja lê outro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. A igreja lê o verso de Paulo, em voz alta, quero ver a igreja ler. Havia também certo menino, chamado Lázaro, que fazia cheio de chagas, e a porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães iam lamber as chagas. Verso 22, a igreja. E aconteceu que o menino morreu e foi levado pelos anjos para ser de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Verso 25, a igreja. E disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é o consolo, e tu é atormentado. Verso 26, a igreja toda. Além disso, está posto um grande Abismo. entre nós e vós, plural, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, e nem tão poucos de lá passar para cá. Agora olha para meu irmão e diga assim: valorize hoje a sua vida. Sua vida é preciosa. Diga assim: valorize as pessoas enquanto elas tiverem fôlego. Dá uma salva de palmas para Jesus. Toma Deus assento aí, vamos ouvir uma coisinha aqui. Acredito que alguns aqui não ouviram falar ainda, e outros já ouviram, porque eu já ensinei aqui nessa igreja. Olha para cá, igreja. Olha para cá, irmão, diga assim: na hora da palavra, me faça um favor santo. Aquele favor antigo que o pastor Damião sempre lembra a igreja, de não conversar na hora da palavra. Pegou a visão? Levanta a mão, quem pegou? Presta atenção. A Bíblia fala que havia numa certa cidade 2 homens, um rico e um pobre. A Bíblia diz que o rico andava de trajos de linho finíssimo, tinha tudo o que queria, a mesa farta, tudo que ele quisesse, ele. Olha para teu irmão e diga assim: o que adianta você ter as melhores vestes, você ter as melhores fazendas, você ter tudo que a sua carne almeja, mas não tem Jesus? A Bíblia diz que esse rico, ele vivia todos os dias de linho finíssimo, tinha várias fazendas, tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que esse pobre, o nome da Bíblia relata, Lucas chama ele de Lázaro. Não é Lázaro, irmão de Maria, não, é outro Lázaro, amém? A Bíblia diz que todas as vezes Lázaro chegava e desejava, meu presbítero, a comer, a participar, a desejar das migalhas que caía da mesa do rico. Ele desejava. Olha para o meu irmão nessa noite, toca nele e diga assim: irmão, não tem inveja daquelas pessoas que têm e que você não tem. Talvez as pessoas tenham aquilo que você quer, mas não tem o Jesus que você tem, meu irmão. Que está me entendendo? Levanta a mão para glorificar o Senhor. Diga de novo: não tem inveja
Só daqui a pouco eu vou chegar para você. Ouve. A Bíblia diz que, olha para cá, Lázaro desejava ter o que o rico. Olha para o teu irmão e diga assim: se prepare. Não inveje ninguém. Não tem inveja de quem tem. Porque Deus vai dar condições a você para você ter aquilo que você almeja. É a revelação da Bíblia. Para você ter aquilo que você deseja. Pastor, mas fulano tem isso, eu não tenho. Pastor, fulano tem dinheiro, eu não tenho. Pastor, fulano tem uma casa boa, eu não tenho. Mas fulano tem Jesus? Tem não. E você? Eu tenho pela misericórdia. A Bíblia diz, meu querido, que o rico morre. Tem pessoas que acham que não vai morrer. Não sei se vai virar ló, mulher de ló, vai virar um estalto, ou vai virar pedra. Tem pessoas que acham, minha dirigente, que não vai morrer. E tem pessoas também, como pessoas do interior, que evangelizar aqui é bom, evangelizar no Ceará é difícil. Tem pessoas que acham que dizem assim: olha, pegar, depois que eu morrer, pastor, depois que eu morrer, acabou. Olha para o seu irmão e diga assim: acabou nada. A tua carne vai ao pó. E o teu espírito vai para onde? Tem pessoas que confundem alma e espírito. São diferentes. Quem estudou a ciência sabe que alma na ciência é a sede do sentimento. Se você chora, é a função da alma. Se você se alegra, é a função da alma. Se você está contente, é a função da tua alma. E o espírito? Pastor, depois que eu morrer, me coloque aonde quiser. Mas eu tenho um recado para você que não valoriza a sua vida. Valorize o ar que você respira. Valorize quem está do seu lado te dando a mão. Valorize com a família. Valorize quem te apoia. Valorize e faça alguma coisa enquanto o fulano está vivo. Que palavra é essa, pastor? Eu vou mostrar algo aqui a você. Não fique com medo nem assustado não. E qualquer coisa tem sua dúvida na Bíblia. Tá bom? Diga assim: tá bom, pastor? A Bíblia diz que o rico morre. Se não, bora para a Bíblia, bora para a Bíblia. Vamos lá. Versículo 22. Eu quero que alguém descer para mim. Eu sei o que está escrito, eu estou olhando aqui. Vamos ler comigo. Aconteceu o quê? O mendigo e foi levado para o seio. E morreu também o rico e foi. Leia de novo em voz alta que eu quero explicar algo aqui. Agora olha para cá. Olha para cá. A Bíblia diz que morreu o rico e morreu o menino. Sim ou não? Sim. Escute só. Quando eles morrem, eles sobem ou eles descem? Explica aí para mim. Eles descem. Explica aí para mim. Quem já sabe aqui, fique só no espírito. A Bíblia diz que quando o mendigo, olha para cá, quando o mendigo morre, os anjos vêm e levam. Fala, igreja, leva ele. Agora para onde? Seio de Abraão. Aonde é o seio de Abraão? Que tem pessoas que dizem assim: pastor, se eu morrer, se morrer com Jesus, você também vai descer. É o quê? Eu pensei que só descia quem morria sem Jesus. Não. Não sabe não? Não. Pastor, quer dizer que se eu fechar os olhos agora, eu como cristão, eu não posso subir não? Não. Me mostra na Bíblia. Eu quero que alguém lê essa Bíblia para mim aí. No livro de João, capítulo 3, versículo 13. Leia mais alto aí para a igreja toda ouvir. Porque até hoje tem pessoas dizendo: ah, se eu morrer agora, fechar os olhos agora, os anjos vêm e soltam o livro para cima. Vai dessa. Se eu quero dizer que ninguém vai subir para lá, agora não. E vai, mas agora não. João 3 e 13. Leia aí para mim. Hoje é culto de doutrina, é culto de ensinamento.
É feito, eu tenho ensinado aqui que tem pessoas pregando errado, dizendo que Pedro torou a orelha do soldado. Isso não está na Bíblia. Pastor Pedro puxa a espada, tora a orelha do soldado. Não está na Bíblia. Isso aí. Pedro puxa a espada e tora a orelha de um sumo sacerdote por nome Malco. Então não era soldado. Todo ensinamento é para isso, para a gente aprender, se ele ficar crescendo na graça e não conhecer, se vê. Irmão, quem achou o livro de João 13:13, irmão, até se eu chamar meu filho ali, ele vem descer aqui, vai abrir e vai achar. João 13:13, lê aí. João 13:13 diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Pegou a visão? Entendi não, deixa eu te explicar. Ninguém subiu, a não ser aquele que quem desceu para me salvar, quem desceu para morrer na cruz, quem desceu para trazer o arrependimento aos homens para a salvação. Quem? Jesus. Chegou o Filho do Deus Vivo. Altíssimo. Ninguém subiu, a não ser aquele que desceu e subiu. Só quem está lá em cima é Jesus. Mas olha para teu irmão e diga assim: quem parte agora? Com Jesus. Com Jesus. E sem Jesus, E sem Jesus. desce também. Por quê, pastor? Se eu fechar meus olhos agora, eu não subo com os anjos, não? Não, acaba com esse negócio. Por quê, pastor? Porque o Senhor de Abraão e um lugar chamado Sheol, que no hebraico significa Arsh, fica aqui embaixo. Senhor de Abraão, no hebraico, lugar de descanso, lugar de gozo, lugar de alegria. E aqui embaixo há uma grande divisão. Por isso que eu disse que assustava o seu corpo. Porque tem crente aí até hoje, com 50 anos dentro da igreja, que acha que quando morrer os anjos não pegam ele na para cima. Tem 70 anos dentro da igreja e acha que quando morrer, vem os anjos e leva ele para cima. Você vai subir, mas diga para ser bom, agora não. Agora não. Porque somente quem subiu foi aquele que desceu. Quem morreu na cruz por você? Quem deu a vida por você? Quem desceu? E quem subiu? Somente ele está lá. Pastor, peraí, não estou entendendo, peraí. E quem morreu lá atrás? Está no seio de Abraão. Esse homem, no seio De Abraão. de Abraão, que é aqui embaixo. Bora ver se é aqui embaixo mesmo. Vamos lá, bora. Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 26. Além disso está posto um grande entre nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não podem Deus de lá passar para cá. Olha para cá agora. Lucas 16, 26, está escrito isso aí. Que o céu de Abraão é aqui embaixo, junto com Arte. Olha para teu irmão e diga: desperta, irmão. Desperta. Valoriza a tua vida. Valorize tua vida. Aí tem pessoas que dizem assim: ó, escuta. Depois que você morrer, acabou-se. Acabou? Acabou a tua vida aqui, tua trajetória aqui. A tormenta continua aqui embaixo. É de arrepiado. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que céu de Abraão é aqui embaixo. Olha pra cá, é aqui embaixo. Você está em cima do céu de Abraão. Você está em cima. O lugar chamado Tártaro, no hebraico, que é lugar de tormento, é lugar de castigo, para onde as pessoas que partem sem Deus, sem paz e sem salvação vão para lá. Pastor, uma vez, irmão, olha pra cá. Uma vez eu passei, eu vi um irmão da igreja batista ensinando outro irmão que o inferno é em cima. Eu passei a impressão que foi em cima da sua cabeça. Em cima da sua cabeça. Esse meu pastor me ensinou assim: mande seu pastor me mostrar na Bíblia. Eu já li a Bíblia: escatologia, soteriologia, angiologia, demonologia, cristologia, pneumatologia, e nunca achei isso na Bíblia. Ei, olha pra cá. Seu de Abraão aqui embaixo. Observe que a Bíblia diz que fechando o mendigo os olhos, veio quem? O rico. E leva ele. Ah, é os anjos. Fechando os olhos o rico, ele foi sepultado. Há um grande abismo. Olha pra cá, presta atenção. Há um grande abismo aqui embaixo. Que quem está aqui não passa a pregar. E quem está aqui
não passa para cá. Mas quem partiu sem Jesus, vê quem está no céu de Abraão. Mas quem está no céu de Abraão aqui, não vê quem está na tormenta. Pergunta-me, por quê, pastor? Pergunta de novo. Quem está no céu de Abraão, não vê quem está na tormenta, porque está no descanso. Está o quê? Está no lugar seguro. Está no lugar de delícia, porque céu de Abraão é delícia. Céu de Abraão é lugar para onde as pessoas vão estar até o dia do julgamento final, meu querido. Pastor, o senhor quer dizer que aqui embaixo é outra vida? Claro que é. Adventista no sétimo dia, eles trazem uma doutrina falando sobre o repouso do sono. Que quem morre está dormindo. Meu irmão, eles dizem que quem morre está dormindo. Adventista no sétimo dia. Se aqui tiver um, se revela logo. Se tiver um adventista aqui, oculto aqui, se revela. Ele diz que quem morre está dormindo. Será que está dormindo? Que dormida é essa? Que a Bíblia diz que o rico, arregalando-se os olhos, se encontra na tormenta, falando. Escute. O senhor quer dizer que o inferno é aqui embaixo? Claro que é. Abre a tua Bíblia em Provérbio aí. Capítulo 15, versículo 24. Abre a tua Bíblia aí. Confere aí comigo aí. Eu vou ler para você, tá bom? Livro de Provérbio, capítulo 15, versículo de número 24. Provérbio 15, versículo 24. Olha o que é que Salomão fala. Para o sábio, o caminho da vida é para... E para aquele que se desvia do inferno que está aqui embaixo. Olha para cá, irmão. Olha para cá. O inferno é onde? É em cima. O que é que Salomão está dizendo? Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Mas para aquele que se desvia, o caminho do inferno é para baixo. Pegou a visão? Se arrepiou? Olha o que é que Salomão está dizendo. Que o caminho da vida eterna, paraíso, o gozo, é para cima. E quem se desvia desse caminho, vai para o inferno, que é aqui para baixo. Pastor, ninguém está dormindo, não? Está dormindo. Eu vou te mostrar aqui onde é que o rico estava dormindo. Escuta ali. E abrindo os olhos, ele disse: Pai Abraão, permita que Lázaro toque o dedo na água. Olha para cá, que isso aqui é coisa séria. Olha para cá. Daqui a pouco tu abre a tua Bíblia, mas olha para cá. Quando ele arregala os olhos, ele fala o quê? Pai? Irmão, só chama alguém de pai quem tem intimidade, você não. Se eu chamo Deus de pai, é porque eu conheço ele. Se eu chamo Deus de pai, é porque eu conheço. Observe que a Bíblia diz que ele era uma pessoa que conhecia o Evangelho e estava afastado. Olha para seu irmão e diga assim: cuidado. Porque o caminho da vida, o caminho do céu, te leva para o paraíso. Mas o se desviar, diga assim: o se desviar te leva para o abismo que é aqui embaixo. Observe que ele diz assim: Pai Abraão, permita-me que Lázaro toque o dedo na água. De quê? Água. Agora olha para cá, tu vai aprender algo aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele viu Abraão do outro lado ou não? Viu. E por que a Bíblia não fala que Lázaro também viu ele? Por que não viu? A Bíblia só fala que ele viu Lázaro, mas a Bíblia não fala que Lázaro viu ele. Você acha que quem está no paraíso, no descanso, descansado dos trabalhos, das dores de cabeça, dos apelos de família e de outro, vai olhar para quem está na tormenta e vai ficar atormentado também? Deus permitiu? Não. Mas Deus permitiu ele ver Lázaro. Pergunta para mim: pastor, por que Deus permitiu ele ver Lázaro? Pergunta para mim. Para ele ver o que ele perdeu. Para ele ver o que ele perdeu. Por isso que a Bíblia só fala que o rico viu Lázaro. Mas Lázaro não viu ele, mas ele viu Lázaro. Lázaro, ele estava vendo o que perdeu. Pastor, o senhor vai me explicar por que ele fala Pai Abraão.
refresque a minha língua, porque o lugar onde eu estou é lugar de dor. Menta. Como é que uma pessoa quando morre está dormindo? Vai dormir? Olha aí. Uma pessoa quando morre vai dormir? E se partiu sem Jesus, acabou aqui nessa terra. Mas aqui embaixo vai continuar o sofrimento dobrado e pior. E aí, pegou a visão? É de arrepiado, é edificante, né? Porque tem pessoas que acham até hoje. Fulano morreu, fulano está dormindo. No dia ele vai despertar. Vai ler a Bíblia não? Olha para cá, irmão, olha para cá. Vai ler a Bíblia não? O que acontece? Quando ele diz, vai Abraão, permita que Lázaro toque o dedo na alma. Você sabe o que ele está dizendo? Deixa Lázaro pregar para mim. João 4,14. Água representa a palavra. João 7,38. Jesus diz: todo aquele que tomar da água jorrará do seu interior uma fonte para a vida eterna. Ele estava dizendo assim: ei, Abraão, deixa Lázaro pregar para mim. Tem pessoas que, quando tem fôlego, não vem à igreja, não sente falta das pregações, não sente falta, não tem sede do evangelho. Mas quando morre, a sede vai ser maior, mas a oportunidade não vai ter mais. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E ele diz assim: permita que Lázaro tome um dedo na água e refresque a minha língua, porque o lugar do tu é lugar de Tormento. pastor. O que tem aqui embaixo para ser tormento? Você quer saber dele? Fogo. Você não me doutrina, querido. Você quer saber? Quem quer saber, levanta a mão. Fogo lá. Pastor, tem fogueira aqui embaixo? Tem fogo? Tem. Morre para ver. Tem mais o quê? Tem enxofre? Tem. Tem mais o quê? Escuridão? Tem. E mais o quê? Mateus 25, 41. Não vai Bíblia não, mas deixa eu ler depois. Se quiser abrir e for rápido, mais rápido que eu do lado. Vamos lá? Amém. Mateus 25, 41. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo Eterno. preparado para o diabo e seus Anjos. preparado para o diabo e seus Anjos. Então quer dizer que aqui embaixo tem fogo, tem enxofre, ainda tem quem aqui embaixo? O diabo e seus anjos. Ainda tem o Diabo e seus anjos. ainda tem quem, irmão? Irmão, quem está entendendo aqui, levanta a mão. Só quem está entendendo, levanta a mão. Quem não está, vou botar a pregação toda. Não, volta não pela fé. Tem fogo, pastor? Tem. Abaixa aqui, que eu passo a noite toda escutando. Tem enxofre? Tem. Tem escuridão? Tem. Tem mais o quê? O diabo. Tem que mais? Seus anjos. Mateus 25, 41. E aí? Você vai pensar 10 vezes em tirar. Você vai pensar 10 vezes em sair da presença de Deus. Porque todas as vezes que você pensar em sair, você vai lembrar desse grupo de doutrina que o pastor ensinou. Vai pensando: pastor, uma vez eu cheguei com um camarada, aí me convidaram para eu fazer um velório lá no Embudo de Baixo. Aí quando eu cheguei lá, aí o camarada disse para mim assim: pastor, olhe pelo meu pai, porque ele gostava muito do Senhor. Cheio de gente, cheio de pastor orando comigo. Aí eu disse: olha, valeu, eu vou orar por você. Seu pai não precisa mais nem de reza. Seu pai não precisa mais de oração. Quem está precisando de oração é você. Não, mas meu pai considerar meu bem, que você dava ele. Você quer saber uma coisa? Seu pai não subiu não. Olha a cara que ficaram comigo lá no relógio. Aí o pastor disse isso para mim: mas ninguém pode julgar porque eu sou não lê Bíblia. Vai ler 1 Coríntios 6, verso 1. Quem foi que disse que é hora de dar de adultério? Foi quem? João Batista. Isso foi isso. Tu possuir a mulher do teu irmão Filipe. Você tem que aprender a Bíblia, meu irmão. Se eu quero dizer que fulano não partiu salvo, eu disse não. Teu pai fazia o quê? Fazia isso. Estava nessa situação. Tu quer dizer que ele sumiu? Bom, a Bíblia diz: o que vai dizer que tu vai para o céu, para o inferno, não é fulano nem Beltrano, é a tua sombra. E as tuas sombras são vistas por nós aqui na terra. Jesus chamou e disse: com
dizer uma coisa aqui, ó. Se tu quiser anotar aí no caderninho aí, tu anota. Lucas capítulo 12, versículo 20. Sabe o que está escrito? Sei não, escuta. Logo, se hoje tu ouvisse uma voz te pedindo a tua alma, para quem tu daria? Você sabe o que eu entendo na exegese, que é a ciência da interpretação do texto? Todos nós, quando estiver perto da morte, a gente vai ouvir essa voz. Se você está nos caminhos do Senhor, você vai ouvir o anjo falar. Pastor, o senhor quer dizer que anjo fala? Fala. Lucas 1:12, o anjo desceu a Zacarias e falou o quê? E uma voz paterna. Zacarias não tema, porque a tua esposa Isabel dá à luz um filho, tu podes não dessa criança de João. Falou ou não? Então, se tu partir com Jesus, tu também vai ouvir essa voz te pedindo a tua Alma. Vai nessa que tu vai ouvir? Continua. Pastor, arrepiei agora. O senhor quer dizer que se eu fechar os olhos, que vai dizer que você está salvo, é um cristão salvo, é a tua consciência que não vai te acusar, porque se ela te acusar, tu não está. Mas se ela te acusar, se ainda é um pecado de estimação, um pecadozinho, um orgulho, do fechar os olhos, acabou-se. Pastor, eu não vou para o céu de Gabriel, não? Não. Por quê? Porque a pior coisa vai ser a tua consciência que vai te acusar. Lembra do pecado? Lembra daquilo que tu fez? A consciência é quem vai te julgar se tu vai para o céu de Gabriel ou se tu vai para um lugar chamado Hades. Tártaro no grego, Sheol no hebraico, lugar de tormento. Você sabe o que me chama a atenção disso aí? Você sabe por causa e motivo o rico foi parar lá no inferno? Pergunta-me, sei não. Por conta da língua. Pastor, por conta da língua? Sim. Olha o texto. Permita que Lázaro toque o dedo na água e refresque a minha Língua. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 3, 4, 5. Tiago está falando assim, ó, irmão de Jesus está falando assim, ó, que a língua é um pequeno membro que incendeia o poste e é inflamado pelo inferno. A tua língua pode te levar para lá. E a tua consciência é quem vai te justificar. Olha para teu irmão e diga assim: se prepare. Se prepare. Valorize. Valorize. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Clame a Deus. E quando você tem fogo de vida, porque depois de morrer, se morrer sem Ele, já sabe para onde vai. Eu sou. Eu desço. Desce. Só tem 5%. Porque há um grande abismo. Porque a Bíblia não relata que Lázaro viu o rico. Por quê? Você acha que Deus ia aos olhos dele? Você acha que Deus ia permitir que Lázaro visse aquela tormenta ali para ficar atormentando também, mesmo sendo Abraão? Não permitiu isso não, irmão. Mas Deus permitiu o rico arregalar os olhos e ver Lázaro, para ele ver o que ele Deu. Fala bem ou não, se vê Deus? Pastor, estou na prova do pão. Pastor, estou na prova das vestes. Mas permanece sendo fiel. Permanece vindo a Deus. Permanece porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Eu ouvi dizer aqui nessa noite que Deus já resistiu sua chegada aqui. E que por esses dias Deus vai trazer resposta daquilo que você está pedindo a Ele. Levanta a mão. Que Deus vai trazer resposta. Pastor, eu estou acreditando em Deus vai trazer resposta. Porque desde o princípio que aplicasse o coração para orar e conversar com Ele, Ele já enviou antes.